Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Jéssica. Fiquem todos à vontade para ouvir essa mensagem linda. Hoje eu trago uma mensagem para Sagitário. Se você foi atraído por esse vídeo pelo título, ou se você tem essa energia forte no seu mapa, de repente você está aqui para saber de alguém também, né? De um boy, de uma girl, de um crush. Com certeza, se você chegou até aqui, tem uma mensagem para você. Eu já te convido então para você ficar à vontade, puxar um cafezinho, puxar uma aguinha de coco, relaxar para ouvir essa mensagem que eu tenho certeza que você vai amar, certo? Bom, então o que será que a espiritualidade tem hoje para contar aqui? Para as pessoas que se conectaram com essa leitura, eu já embaralhei. Dá só uma última embaralhadinha aqui. Bom, pessoal, como vocês sabem, né? Algumas pessoas não sabem, estão chegando novas no canal, outras já conhecem, né? Eu não faço tiragens particulares, mas se você quiser participar da promoção e receber uma tiragem totalmente na sua energia, sem custo algum, é só você dar uma olhadinha aqui no descritivo desse vídeo, que tem ali o passo a passo do que você precisa fazer para poder receber essa mensagem, certo? Agora vamos descobrir então o que a espiritualidade tem para contar para os meus amigos e as minhas amigas que chegaram até esse vídeo. Enquanto isso, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo qual é a parte do mapa astral de vocês que tem Sagitário. Vocês têm Sagitário no signo solar, no ascendente, na Vênus? Vocês estão aqui só para dar uma olhadinha sobre o boy, sobre alguma coisa? Eu queria saber. Comenta aí embaixo também. Já comenta também de onde vocês são, de que lugar vocês me assistem. Eu adoro ver os comentários, eu gosto de ver quando as pessoas elas contam as histórias, né, que batem. Algumas histórias são bem únicas e engraçadas, então fica à vontade para comentar o que você quiser. Você pode comentar a sua história, você pode comentar por que você chegou até esse vídeo, o que foi que te atraiu, certo? Vamos lá então. Peço que o Arcanjo Miguel me acompanhe nessa leitura, né? Meu anjo guardião e protetor. Está sempre presente aqui nas leituras aqui do canal. E vamos descobrir o que a espiritualidade tem para as pessoas que se conectaram com essa leitura. Ok. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. Temos um 2 de copas na energia de baixo do baralho, do fundo do baralho. Geralmente é uma energia escondida, tá? Então, o 2 de copas fala sobre amor, né? Fala sobre nós encontrarmos a nossa alma gêmea, né? Aquela pessoa que nos traz a completude. Então, vamos lá. Vamos descobrir aqui qual é a história de hoje. Primeiro, eu vou mostrar para vocês as cartas. Nós temos aqui o As de Espadas, o 9 de Copas, o 8 de Ouros, a carta do Diabo e a carta do 4 de Espadas, certo? Então vamos descobrir qual é a mensagem aqui para nós hoje. Qual é a mensagem espiritualidade para as pessoas que estão nessa leitura? Tá. Bom, eu vou falar de duas figuras então, pessoal, e aí você já ajusta, né, adapta ela à sua situação, certo? Nós temos aqui então uma figura representada, uma pessoa, né, um personagem representado então por uma figura feminina, e nós temos aqui uma pessoa representada por uma figura masculina, certo? Por isso que nós tínhamos o 2 de copas, né, no final da leitura, porque falava mesmo de um relacionamento, certo? De duas pessoas que estavam no relacionamento. Então, o que acontece? Você foi flechado, e essa pessoa também, pela flecha do Cupido, né? Vocês tiveram um envolvimento emocional recentemente ou algum tempo atrás e vocês foram flechados pela flecha do Cupido. E desde então,
desde quando essa situação aconteceu, né? Desde quando você foi flechado pela flecha do Cupido, você é essa pessoa. Vocês tiveram algumas batalhas que vocês vêm lutando, certo? Então aqui nós temos dois casos. Nós temos o caso de algumas pessoas que ainda estão no relacionamento, né, com uma certa pessoa, e para muitas pessoas que estão no relacionamento é um relacionamento conturbado, porque pode ser que seja um relacionamento que seja um triângulo amoroso, ou que tenha mais do que uma pessoa envolvida, certo? Então pode ser que você esteja com uma pessoa que tem outros relacionamentos e você também, né? Ou então você não esteja no relacionamento com essa pessoa, né, de fato, mas você tem um envolvimento com essa pessoa casual. Eventualmente você sai, você se encontra com essa pessoa, você né, tem um envolvimento com ela. Para outros casos, vocês não estão mais junto com essa pessoa, vocês estão separados, né? Vocês se separaram depois de um envolvimento. E o que acontece? Para quem está junto, né, de certa forma, desde quando vocês se envolveram, isso vem acontecendo. E para quem não está junto também. Por um tempo vocês estavam juntos, estava tudo bem, e aí vocês se afastaram, né, por algum motivo. E desde então, né, desde quando vocês estavam juntos, foram acontecendo coisas no teu caminho, né, que foram trazendo à tona, foram levantando à tona muitas questões sobre você mesma ou você mesmo e sobre essa pessoa, né? Pode ser que você tenha, por exemplo, entrado em contato maior com a tua espiritualidade, e a espiritualidade, de certa forma, ela vem trazendo, então, para você clareza sobre essa situação, né? A gente tem aqui um as de espadas, que você vem representado por esse as de espadas, né? Como vocês podem ver, e é uma figura feminina. E essa figura feminina, ela carrega uma espada enorme, né? Dá pra ver que a espada ela é muito grande, ela foi desenhada para parecer bem grande, e na ponta dessa espada tem um brilho, né? Então é algo que ilumina muito. E a espada, ela sempre representa, quando é um as de espadas, a verdade. Só que atrás dessa figura nós temos várias montanhas e nós temos ventos, redemoinhos de ventos. Isso me diz o quê? Me diz que depois que você encontrou essa pessoa, você esteve em situações de altos e baixos, como se você estivesse subindo e descendo essa montanha, né? Subindo e descendo, ou seja, vários desafios que vêm acontecendo no teu caminho, né? E esses desafios não são somente no âmbito físico, né? De acontecer algum problema, que você não pode estar com essa pessoa na questão material, mas eu também digo em outras questões, em questões mais profundas, como questões emocionais e como questões também de formas de pensamento, padrões, né, de relacionamentos que vocês carregam, que vocês herdam, do que vocês aprenderam ao longo da experiência de vocês. Então, ao longo desse caminho, desde quando você conheceu essa pessoa, parece que você vive numa batalha, né? Parece que cada dia é um desafio para você, é extremamente desafiante você depois que você encontrou essa pessoa. E para algumas pessoas, vocês chegaram até o tarô, inclusive por causa desse desafio, por causa desta pessoa. Foi por causa desta pessoa que vocês, né, tiveram essa vontade de procurar a orientação da espiritualidade, porque realmente foi um relacionamento que foi tão chocante, que foi tão forte para vocês, né, que vocês precisaram de uma orientação maior, porque vocês não entendem. Ao mesmo tempo que na cabeça dessa pessoa que vem com essa figura feminina, ela tá com uma saia, mas ela tá com uma armadura, ou seja, uma mulher, né, ou uma pessoa, certo? Que traz uma energia muito forte de guerreiro, de guerreira, né? Parece que é a energia de guerreiro, de guerreira amazonas, né? Que não cai nunca na batalha, que por mais que a batalha seja sofrida e doída, a pessoa vai com força, com coragem, com fé e com a verdade, porque ela vem com a espada da verdade, né? Na mão esquerda ainda, que é uma mão que representa o feminino, então por isso que a energia está mais feminina, mas isso não significa que sejam para todos os casos, certo, pessoal? É que como que a gente tem a porcentagem, eu acredito que agora até menos, né? No início do canal tinha uma porcentagem de 99% feminina, agora não, agora 75% feminina e 25% masculina, e isso é muito legal, porque eu tô vendo que muitos homens também, né, têm acompanhado o canal, isso me deixa muito feliz em saber que isso tá abrangendo todos os públicos, né? E bom, voltando aqui à história, então, você vem passando por um caminho que tem sido um caminho árduo, um caminho difícil, né? Muitos desafios no teu caminho, muitas das vezes parece que você se sente na seca, no deserto, porque você não vê a luz no fim do túnel, você não vê água, né? Parece que você está numa seca de consciência, de entender o que está acontecendo, porque
É como se fosse assim, ora parece que você tem clareza da situação, que você sabe o que está acontecendo, e ora parece que tudo entra numa grande confusão, e você fica nesses altos e baixos, né, buscando essa verdade, né. Esta pessoa, por outro lado, ela vem representada por duas imagens, na verdade. Ela vem representada pela carta do diabo e pela carta do 4 de espadas, tá bem? Mas ela vem mais representada pela... Na verdade, você e essa pessoa, os dois vêm representados pelo 4 de espadas, mas depois eu vou falar disso. Mas essa pessoa vem representada pela carta do diabo. Então, o que que acontece? Para você, essa pessoa, ela traz muito essa energia do diabo, ou seja, o primeiro que a energia do diabo é uma energia de extrema atração sexual, né? Então, para você, você tem uma grande atração por essa pessoa. Pode ser que a pessoa nem seja bonita ou bonita fisicamente, mas para você, essa pessoa, ela desperta a sua libido, ela desperta o seu desejo sexual. E você também desperta esse desejo muito grande nessa pessoa, né? É um desejo mútuo. E o diabo fala sobre isso, fala às vezes até de uma sensação de possessividade, de apego sexual. Por exemplo, você pode ter já tido relacionamentos com outras pessoas, né? Mas mesmo assim você não consegue se desvincular da energia sexual dessa pessoa e do quanto foi gostoso, do quanto foi legal o relacionamento sexual com essa pessoa. E essa pessoa também, né, pode estar espelhado, pode ser a outra pessoa que sente isso, pode ser que a outra pessoa, ela também não consiga se desapegar desse sentimento que ela tem por ti sexual, né. Então é um sentimento tão forte, né, porque a carta do diabo fala disso, é um apego tão forte sexual que às vezes chega a ser até... chega a parecer a energia do diabo, sabe quando parece que nós estamos possuídos, né, por algum tipo de espírito, por algum tipo de energia, que o raio daquela pessoa não sai da nossa cabeça, ou que volta e meia a gente tem pensamentos sexuais sobre a pessoa. Então, para algumas pessoas, eu tô vendo pessoas que estão trabalhando e de repente, do nada, né, vem aquele pensamento sexual na cabeça da pessoa. Se não for você que tem esse tipo de pensamento sexual, do nada, essa pessoa que tem, tá bem? Mas eu tô vendo que aqui as pessoas, provavelmente ambas as partes são assim, mais o lado do masculino, até porque eu imaginei um masculino, né, que está trabalhando em algum lugar, talvez seja uma pessoa que trabalha com transporte ou sei lá, empacotador de supermercado, ou estoque, ou uma empresa, alguma coisa relacionada a grandes máquinas, mas não é para todo mundo, tá? Pessoal, é que quando eu fecho os olhos, eu vejo algumas imagens para dar os exemplos, e essas imagens, por serem bem específicas, né, elas abrangem um grande público, mas também abrangem aquele tipo de pessoa que precisa daquela confirmação, certo? E aí eu vejo esse masculino, eu vejo essa pessoa no meio do trabalho, fecha os olhos e ele lembra de você nu ou nua, né? E aí eu vejo a pipa subindo no meio do trabalho, sabe? Eu imaginei, eu pensei, eu vi, né? Visualizei bem assim, uma pessoa que tá lá trabalhando, organizando, e de repente vem a sua imagem na cabeça e a pessoa, né? Veio até aquela música do El Chan. Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Ela fez. A espiritualidade é muito engraçada, né? Então é o tipo de pessoa, ou ambos, né, que vocês estão no trabalho, que vocês estão em algum lugar e do nada vem a imagem da pessoa e você fica lá com a barraca armada, ou se for o feminino, né, fica, né, tomando um banhozinho de cachoeira. É bem excitante o sentimento que vocês têm, né, dá pra ver que vocês têm uma atração muito grande. E outra coisa que dá pra ver aqui nessa carta, né, é que vocês têm uma interação sexual muito grande, é uma conexão sexual muito boa. É uma conexão sexual instintiva, né? Então é aquele tipo de conexão que é como se o outro já conhecesse, né, você, e a maneira como vocês se relacionam sexualmente, ela é intuitiva, ou seja, um já percebe que o outro quer sem que o outro precise falar, e é como se tudo se encaixasse, né, perfeitamente. É muito tesão. Por isso que há o apego, né? Porque parece que nenhuma das pessoas conseguiu, nenhuma outra pessoa, aliás, conseguiu superar você, né? Nenhuma outra pessoa conseguiu trazer tanto tesão sexual, tanto ápice sexual quanto você, né? Então parece que é aquele tipo de pessoa que conforme vai tendo, o que eu tô sentindo aqui, conforme vocês vão tendo, né, envolvimento sexual, vai sendo aquele tesão que nem carro esporte de alta velocidade, vai de 0 a 300 em 2 segundos. Então é aquela coisa,
vai aumentando, né, o prazer, vai aumentando o prazer sucessivamente, até que o prazer, quando ele chega no ápice, é uma explosão, né? Então a pessoa nunca sentiu isso. Isso é a concepção da pessoa, certo? Eu tô sentindo mais da outra pessoa do que você, mas é ambos. Mas essa pessoa sente muito isso, que quando ela tá com você, é como se o ápice, né? É como se o corpo dela, todo o corpo dela vibrasse de tesão por você, né? E isso deixa, de certa forma, você, essa pessoa, um pouco amarrado nesse sentimento, né? Carnal, nesse sentimento de pele mesmo, nesse apego, nesse fogo, né? Sagitário tem muito disso, né? São muito fogosos. Outra coisa que vem aqui para muitas pessoas que estão nessa leitura são a aparência física de vocês, né? Eu acho que eu já falei isso antes, mas tá vindo bastante. Para essa pessoa, você tem um corpo incrível, exuberante. Ai, Jéssica, mas eu não gosto do meu corpo aqui, não gosto do meu corpo ali. Mas isso não tem a ver com o que você acha, tem a ver com o que essa pessoa acha sobre você. Pode ser o oposto também, você pode achar o corpo dessa pessoa incrível, o rosto dessa pessoa incrível, né? Tem alguma coisa sobre o físico aqui que chama muito, né? A carta do diabo está gritando nessa leitura pela atração sexual que vocês têm, certo? E o que acontece? Por ter essa energia muito grande sexual, a gente tem também aqui o 9 de copas, né? O 9 de copas fala sobre a nossa realização de todos os nossos desejos, né? Incluindo os nossos desejos carnais. Então é aquele tipo de pessoa que nos dá... Naquele tipo de pessoa... É que eu vi agora uma... Eu acabei de ver agora que... É engraçado como a espiritualidade trabalha. Eu acabei de ver agora que uma pessoa colocando a mão nos órgãos genitais da outra. Olha só que loucura, né? O que vocês me fazem ver é incrível, pessoal. Mas enfim, o 9 de copas... Ai, Jesus. O 9 de copas é aquela coisa de você se sentir completo com a pessoa a ponto da pessoa te trazer até o ápice do tesão, né? Então é muito tesão que essa pessoa tem por você, né? E você tem por essa pessoa. O feminino é muito atraído pelo masculino, o masculino também é muito atraído pelo feminino, certo? E vocês têm um sentimento, né, um pelo outro também, porque a gente falou aqui sobre a questão sexual, que é bem forte, talvez seja uma das coisas mais fortes que tenha na relação de vocês até então, né, porque pode ser que com o tempo isso vai desenvolvendo, mas o feminino não, mas vocês têm uma energia aqui de 6 de copas muito forte, que é uma energia de... Existe um carinho que vocês têm um pelo outro. Quando vocês estão junto com essa pessoa, você sente uma energia... Como é que é essa energia? Eu não sei como falar em palavras. De benevolência. Ah, essa é a palavra, gente. Sabe quando você tem um cachorro fiel e você vai brincar com o cachorro e o cachorro baixa a cabecinha assim e fica benevolente, né? Ou o cavalo, né? Abaixa a cabeça como quem diz... É uma sensação de carinho, sabe? Quando você abraça a pessoa e você sente aquele carinho. Então vocês têm uma energia um com o outro de benevolência, de carinho, de cuidado, de proteção, de amor, né? O 6 de copas fala sobre isso, um carinho e uma benevolência que vai além da matéria, porque muitas das vezes quando a gente vê o 6 de copas numa leitura, não que esse aqui seja um 6 de copas, é um 9 de copas, mas é um 9 de copas que tem um 6 de copas aqui, né? Escondido, né? Então, é um carinho que vocês têm um pelo outro que pode ser até inexplicável. É inexplicável, vocês não conseguem explicar como vocês têm esse sentimento, né, de devoção um pelo outro, sentimental, né, sendo que possivelmente vocês nem tenham tantos motivos nessa vida para ter essa benevolência. Então pode ser que seja uma experiência que vocês já carregam de outras existências, né, o conhecimento, né, um do outro, o reconhecimento, na verdade, um do outro não vem dessa vida, a benevolência não vem dessa vida, vem de uma vida anterior, provavelmente, tá, pessoal? E é isso, para quem tá junto, né, vocês têm buscado construir algo sólido juntos, vocês têm o intuito de construir algo juntos, né? Existe aqui um desejo de ambas as partes de trabalhar duro nessa relação, de ter um esforço dedicado para que haja, né, um desenvolvimento dessa relação. Para quem está separado,
Existe o mesmo desejo, tá? Não muda nada para quem tá junto e tá separado. A única diferença é que a pessoa tá junta e a outra tá separada. Literalmente é isso. A mesma coisa, só que algumas pessoas ainda se envolvem, mas não é uma coisa... eu vejo assim, ó, 1% da população, 1% das pessoas que chegaram aqui estão no relacionamento com essa pessoa fixo. O resto, nós temos uns 22% que está num relacionamento com a pessoa e ainda vê a pessoa, mas é esporadicamente. E aí desses 22% tem uma porcentagem que é triângulo, quarteto, né? E o restante são pessoas que não estão juntas, que estão afastadas, certo? Mas o sentimento, o desejo é o mesmo. A vontade de trabalhar junto nessa relação. Mas aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que separou essas pessoas. Por quê? Para quem tá junto e para quem tá afastado é a mesma coisa, porque para quem tá junto é como se tivesse tido algum tipo de afastamento sentimental, sabe quando a pessoa, você percebe uma energia diferente na pessoa, né? Parece que aquele brilho da relação, parece que aquela magia da relação, ela deu uma sumida, né? É como se vocês estivessem até tão focados em fazer essa relação dar certo, que vocês perderam um pouco daquele brilho, daquele encantamento inicial. E é exatamente por isso, é aquela coisa, quanto mais a gente se esforça, né? Não que o esforço seja uma coisa errada, não é, a gente tem que se esforçar o máximo possível. Mas quanto mais a gente se esforça, e a gente se esforça buscando o resultado, esperando o resultado, mais a gente acaba tendo desapontamentos, porque nem sempre os resultados eles vão vir como a gente quer e na hora que a gente quer. Pode ser que ele venha até melhor do que a gente quer, mas talvez não seja exatamente como a gente planejou. E por isso que focar nos resultados é tão prejudicial. Quando a gente está no início de uma relação e a gente se joga naquela relação, a gente vive aquilo, né, com leveza, não, quando eu digo se jogar, não é aquela coisa de tu botar a pessoa num pedestal e viver por aquela pessoa. Pelo contrário, quando eu digo se jogar, de fato, é quando você se joga, né, e isso é uma energia bastante de Sagitário, inclusive, é quando você se joga de uma maneira livre, ou seja, eu estou aqui me divertindo com você, curtindo cada momento com você, mas nós somos seres livres, né? Nós não nascemos amarrados e acorrentados, nós não nascemos com uma algema. Então a gente pode sim usufruir desses momentos, mas não existe essa necessidade de apego, de dizer, você é meu e você é minha. Não que isso não vai acontecer no futuro de vocês terem um relacionamento, mas a questão é buscar trabalhar na situação de uma maneira em que seja leve, de uma maneira em que não tenha uma pressão para que tenha um resultado. Porque se a pressão for no resultado, as duas partes vão estar frustradas e no fim nenhuma das duas vão estar realmente satisfeitas, porque em vez de vocês terem focado no desfrutar da relação, que é o mais importante, né? Você constrói uma relação para desfrutar dela, vocês estão focados então no resultado, do que essa relação vai trazer, e muitas das vezes o resultado ele é mais baseado numa crença social do que de fato vocês querem, porque às vezes a gente cresce numa sociedade onde a gente acredita que o certo é a gente tem que ficar com uma pessoa durante alguns meses. Passou de alguns meses, se a pessoa não botar um anel no teu dedo, a pessoa tá te enrolando. É errado. Então a pessoa tem que te pedir namoro. E se pedir namoro, tem que fazer isso. Então a gente cria um monte de regras de tem que fazer, não tem que fazer. E a gente se esquece que tudo isso são regras que nós impomos por causa que foram impostas para nós. E isso é muito simples da gente perceber. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um sistema, entre aspas, monogâmico, onde na maioria dos casos as pessoas têm relacionamento com uma pessoa só. Esse é o correto. É admissível por lei que você tenha um relacionamento só, né? Agora, se nós formos para outros países, né, países de origem árabes, enfim, existem lugares onde é permitido a pessoa se casar com 8, 9 pessoas ao mesmo tempo, entende? Então, o que é verdadeiramente o certo e o correto no relacionamento? Às vezes, trabalhar num relacionamento buscando um resultado tira a liberdade do relacionamento e acaba matando o relacionamento aos poucos. Então, você que está com essa pessoa ainda, né, independente de você estar num relacionamento sério ou não, cuidado com a necessidade, né, de colocar tanto empenho nessa relação, a ponto dessa relação ela acabar, ao invés de dando os frutos que vocês querem, que é a felicidade, que é gozar das coisas boas da vida, né, vocês acabem, então, perdendo esse encanto, perdendo essa magia, esse brilho do que verdadeiramente é importante, que são os momentos que nós compartilhamos com a pessoa no aqui, no agora, no presente, certo?
Para quem não tá junto e tá afastado, vocês se afastaram por algum motivo, e eu acredito que esses motivos sejam, vocês podem ter tido algumas brigas, algumas discussões, alguns desentendimentos, falta de comunicação, falta de clareza nas ideias. Pode ser que alguma das pessoas tenha saído dessa relação sem maiores explicações, sem maiores esclarecimentos, porque nós temos uma energia aqui de 4 de espadas, mas está me lembrando muito a energia do 6 de espadas, certo? Só que essa pessoa e você, na verdade, porque essa carta ela veio representando por vocês três, é como se existissem energias em comum aqui, né? Vocês são pessoas diferentes, mas vocês estão vivenciando energias no dia a dia de vocês que são muito interconectadas, muito interligadas, né? E essa pessoa, de uns tempos pra cá, ela começou a ter um hábito, e talvez você também, eu não acredito que seja exatamente da mesma maneira, mas é parecido. Essa pessoa ela começou a ter um hábito de interiorizar mais, ou seja, entrar mais em estado meditativo, entrar mais em estado de contemplação das coisas. E o que significa isso? É quando eu paro um pouco, né, do que eu estou fazendo na minha vida, as minhas ações, e eu começo a analisar o que eu estou fazendo de fato, né? Eu analiso o que eu fiz, o que eu deixei de fazer no relacionamento, o que eu quero para esse relacionamento, o que eu vou fazer para esse relacionamento, quais foram as coisas que eu tive de prejuízo, quais foram as coisas que eu causei de prejuízo, quais foram as minhas dores, quais foram as dores que a outra pessoa, né, teve também. Essa pessoa ela tá tentando, né, buscar uma cura dentro dela, analisando as situações. E eu acredito que você também. Mas você tem uma clareza maior da situação do que essa pessoa. Porque você vem aqui com uma pessoa que tem, né, na cabeça a guia. A guia, pode ser que você tenha uma mentora feminina, certo? Mas não é isso, somente isso. Na verdade, você vem representada como uma pessoa que traz uma clareza maior porque você está sendo guiado pela espiritualidade. Você traz aqui uma energia de alguém que tem uma clareza maior da situação. E essa pessoa, ela está também encontrando essa clareza. A diferença é que vocês estão encontrando a clareza de maneiras diferentes. Essa pessoa está encontrando a clareza buscando compreender quem ela é, buscando contemplar as atitudes dela com ela mesma. Não é uma pessoa que eu vejo que de fato está buscando espiritualidade. E você não, inclusive essa pessoa ela é mais racional, ela está buscando a clareza na mente, né, no racional, em ponderar os pensamentos dela. E você não, você tem buscado uma clareza, né, na tua razão, mas a tua maior busca de clareza você tem buscado muito mais na espiritualidade. E é por isso que você tem uma clareza maior da situação do que essa pessoa. Porque, de fato, quando nós analisamos as coisas com a nossa mente, nós analisamos somente o que existe de físico, de concreto, né? Somente. Nós analisamos só a mente, isso mesmo. Que a mente representa o físico concreto. Mas, quando nós colocamos a espiritualidade, né, dentro da situação, nós entendemos as coisas de uma maneira mais ampla. Porque nós entendemos energeticamente por que aquilo aconteceu, da onde vem aquela situação, quais são os padrões, o que moveu aquele ser, né, instintivamente a ter aquela ação. Nossas ações são movidas por causa das nossas emoções, e as nossas emoções são movidas por causa dos nossos pensamentos e vice-versa. E muitas das vezes as nossas ações, elas condizem com traumas e coisas que são relevantes, que não estão aparentes, que nós não sabemos. E quando a gente busca uma resposta pela espiritualidade, nós expandimos a nossa mente, nós expandimos a nossa consciência, nós temos uma clareza maior de toda a situação. É isso que vocês dois têm buscado, uma clareza maior da situação. Porque vocês dois têm uma vontade imensa de trabalhar nesse relacionamento. Vocês dois têm uma vontade imensa de fazer isso dar certo. Porque vocês encontraram um no outro realmente tudo. Vocês encontram, quando vocês pensam no outro, vocês pensam na pessoa ideal. Vocês pensam que aquela pessoa é ideal para vocês. Vocês gostam de alguma forma do físico e essa pessoa também, né? Vice-versa, uma da outra. Vocês vêm aqui como energias que estão, como 2 de copas dizia aqui, né? A flecha do Cupido. Vocês realmente
veem um no outro essa completude. É como se vocês vissem no outro que o outro seria o vaso ideal, o par de vaso ideal, a cópia ideal, né? O oposto ideal. Só que vocês ainda estão amarrados a certas situações da vida de vocês, né? A certos conflitos que vocês têm, inclusive internos, que não permitem com que essa situação ande, pelo menos não da maneira como vocês gostariam, porque tudo no universo se movimenta, certo? Às vezes as coisas não se movimentam na velocidade em que a gente quer, mas aquilo está se movimentando, mesmo que seja lentamente, se movimenta. Nada permanece estático, nada permanece parado. Isso é uma lei fundamental da física, nada permanece o mesmo. Tudo o que acontece no aqui e no agora já não acontece mais. Até essa palavra que eu falei por último, ela já passou, ela não existe mais, né? Ela já se movimentou, ela já se transformou. Então é uma transformação lenta que tem acontecido dentro das energias de vocês dois. Vocês dois estão fazendo essa autocontemplação, cada um à sua maneira, para que haja uma transformação lenta, porque o desejo aqui é o mesmo. Outra coisa que acontece muito aqui é de muitas das vezes um de vocês, ou os dois, pode ser, acreditarem que existe magia envolvendo essa situação, tá bem? Então, para algumas pessoas, eu sinto que mais o divino masculino ou masculino, ele acredita que a outra pessoa, se bem que não faz muita diferença, porque às vezes são duas mulheres juntas, dois homens juntos, mas tem sempre uma energia que é um pouquinho mais masculina, que tem um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de, né, e tem a energia mais feminina, que é mais receptiva, né. Então, a energia mais masculina da situação, ela por vezes, ela até acredita, assim, ela tem uma certa impressão de que você utilizou de algum tipo de magia, algum tipo de encantamento sobre ela. A pessoa fica assim, tipo, não é possível que eu não consiga me desvincular dessa energia dessa pessoa, não é possível que eu não consiga ter prazer sexual sem pensar nessa pessoa, ou volta e meia eu penso nessa pessoa, parece que tem realmente uma energia de um diabo aqui, né? Parece que realmente tem uma energia de um espírito, alguma coisa, parece que foi encantado, que foi encantamento, que fizeram adoçamento, que sei lá. Então essa pessoa, ou você, ou ambos, sentem tão forte a presença um do outro na vida, que é como se vocês sentissem que existe algum tipo de magia, algum tipo de coisa. E não é isso, tá bem? Isso são para geralmente não, para a maioria das pessoas essa informação é para quem está mais separado, porque quem está junto com a pessoa, então sentir a presença da outra pessoa faz mais sentido, né? Mas não é isso, acontece que vocês estão, cada um à sua maneira, autocorrigindo os padrões, mas como vocês têm um desejo enorme um pelo outro, porque vocês sentiram, né, muito tesão um pelo outro, volta e meia, né, essa parte instintiva de vocês, ela relembra dos momentos, porque foram realmente momentos muito intensos, e para a grande maioria das pessoas aqui, o momento sexual, ele trouxe um despertar da Kundalini, né, que é a energia a nossa energia cósmica sexual, digamos assim, certo, pessoal? Se você acha interessante esse tema, depois busca sobre Kundalini. Eu não vou explicar aqui, porque senão vai ficar muito grande essa leitura. Então, para algumas pessoas, essa energia da Kundalini foi desperta na relação sexual, por isso essa grande atração. E quando acontece da energia Kundalini despertar, aí é o inferno mesmo, porque daí a atração sexual é intensa demais. A energia Kundalini é uma energia espiritual. Como eu falei aqui antes, o 6 de Copas fala sobre pessoas que se conhecem de outras existências, então a energia Kundalini também fala disso, né, da gente trazer um desejo sexual que vem até aflorado de outras vidas, até por isso que vocês têm essa conexão sexual tão profunda e tão intensa, por isso que parece que às vezes a pessoa lê o teu pensamento e você lê o pensamento da pessoa na hora da conexão sexual, é como se existisse uma conexão telepática e sexual ao mesmo tempo, porque as almas já conhecem uma ou outra, então as almas já sabem do que a outra gosta e do que a outra necessita, e é como se o envolvimento tivesse sido desde o início perfeito, sabe? É como se realmente tivesse sido uma dança orquestrada pelas duas almas, né? É bem energia de Kundalini mesmo, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Ambas as pessoas estão encontrando clareza, né? Cada uma à sua maneira. Eu vejo que você é a pessoa que tem uma clareza maior da situação, mas também, consequentemente, você é a pessoa que tem passado por mais desafios do que essa pessoa, porque você
O desafio dessa pessoa é encontrar clareza e equilíbrio para a relação, de uma maneira mais material. Essa pessoa ela tem uma energia mais material do que você. E você, como uma energia de Sagitário, não podia ser o contrário. O Sagitário é o grande mestre espiritual do zodíaco, né? Ele tem uma energia de mestre espiritual intrínseca, é o grande professor, e ao mesmo tempo tem uma energia de criança, da criança interior, da felicidade, da alegria, da leveza, porque o grande professor espiritual entende que a vida é um grande experimentar e um grande brincar no parquinho, né? Então você traz uma energia mais espiritual, uma energia você tem uma inclinação maior espiritual do que essa pessoa. E por isso você aprende de uma maneira mais espiritual. Mas também, por você aprender de uma maneira mais espiritual, você expande mais os seus sentidos espirituais e os seus poderes espirituais e de conexão com o divino e automaticamente de atração, né, de cocriação. E também você aprende muito mais sobre você mesmo, sobre o seu emocional, sobre a sua vida, né? É como se fosse um combo. Mas isso se torna um pouquinho maçante para você. Às vezes você fica confuso ou confusa. Às vezes você não consegue compreender algumas informações, porque essas informações elas vêm atravessadas ou elas vêm o oposto. Por exemplo, você vê uma tiragem de cartas minhas e ela diz uma coisa. Aí você vai lá e você assiste de outra pessoa e ela diz outra. E aí você vai assistir de outra pessoa e diz outra. Só que o que acontece nesse caso, pessoal? Quando a gente assiste muitas leituras e elas batem muito, se elas têm muita coisa em comum, é porque a gente está no caminho certo, né? Agora, quando tem muita coisa que a gente fica perdido, é porque dentro de nós existe uma energia de dúvida. E aí, o que a espiritualidade quer com isso? Por que a espiritualidade te leva a assistir tantas leituras que te deixam em dúvida? Porque ela quer que você encontre essa resposta dentro de você. Então, você vai assistir lá a leitura da Jéssica, né? Da taróloga, entendeu? E aí você vai lá assistir a leitura da Márcia, e você vai lá assistir a leitura da Rosane, né? Enfim, e aí você diz, nossa, a que mais ressoou no meu coração, a que mais eu senti dentro de mim, que era a minha verdade, era da Jéssica. Já a da Rosane era legal, já a da Márcia era legal, mas a que mais tocou no meu coração era da Jéssica. Então prestem atenção, porque aquela que tocar no coração de vocês é a leitura para vocês. Aquela que vocês se sentirem mal, que for desagradável, não é a leitura para vocês. Certo, pessoal? Bom, essa é a mensagem para os nativos e nativas do Sagitário. Eu espero que você tenha gostado. Eu amei essa leitura. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário aqui para eu saber que você gostou e trazer mais vídeos como esse, certo? Um beijo enorme para vocês, pessoal, e obrigada por tudo. Tchau, tchau!